Durante o outono de 1924, mais e mais reportagens eram publicadas sobre o mal crescente sobre os operários. E em 27 de outubro, o New York Times publicou um artigo sobre o Sr. McSweeney, que passou mal a caminho de casa após sair do trabalho. O jornal publicou o seguinte: na manhã seguinte, a cunhada dele ligou para a polícia porque ele estava agindo irracionalmente e uma patrulha foi mandada à sua casa. Por fim, o policial precisou da ajuda de mais 3 homens para controlá-lo e levá-lo até o hospital, onde o puseram numa camisa de força. No mesmo dia, o jornal reportou que outro empregado, o Sr. Dymock, de acordo com os familiares, tinha acordado no meio da noite e saltado da janela de seu quarto, no 2º andar. Quando a companhia Standard Oil abriu sua fábrica de tetraetil chumbo em 1924, eles criaram um processo tão desastroso que, com 1 mês de abertas as operações, 5 pessoas morreram violentamente insanas e cerca de 45 ficaram gravemente feridas pela pior intoxicação por chumbo que os especialistas já tinham visto. Isto causou um grande alarde. As pessoas se perguntavam o que havia provocado aquilo. Foi quando descobriram que as mesmas substâncias estavam sendo colocadas na sua gasolina e eles nem faziam ideia. Surgiu a necessidade de uma investigação federal. Em muitas cidades, como Nova York, Filadélfia e Washington, a venda de gasolina com chumbo foi proibida. E alguns meses depois, o cirurgião-geral Hugh Cumming convidou ambas as indústrias e técnicos independentes para uma conferência. A indústria estava bem representada e Frank Howard, da Standard Oil, realizou um discurso inflamado. Um desenvolvimento contínuo de combustíveis para motor é essencial para nossa civilização, ele declarou. E depois referiu-se ao chumbo como um presente de Deus. A conferência foi planejada para durar 4 dias, pois muitos participantes queriam tempo para debater alternativas para o chumbo. Mas o cirurgião-geral encerrou a conferência após um único dia. E 6 meses depois, as autoridades de saúde concluíram que não existiam bases seguras para proibir o uso da gasolina etil. E a proibição foi assim postergada. Parecia que todos os avisos estavam sendo simplesmente ignorados. Um desses avisos veio de Yandell Henderson, que previu exatamente o que iria acontecer em nosso tempo 40 anos depois. Paralelamente ao crescimento da indústria automotiva, a atmosfera se tornaria tão poluída que quem trabalhasse ou morasse nas proximidades daquelas ruas gradualmente absorveriam quantidades suficientes de chumbo a ponto de serem intoxicadas por ele. Muitos industriais e inventores proeminentes sustentaram que o álcool ainda era preferível ao chumbo. Henry Ford estava convencido de que o álcool era o combustível do futuro. Ele queria ver o álcool abastecendo a renascença mundial. Alexander Graham Bell, o inventor do telefone, concordou, como muitos outros inventores famosos da época foram favoráveis ao uso do álcool como propulsor de octanagem. Os produtores de combustível alternativo passaram a comercializar seus produtos como sendo seguros e não tóxicos, mas foram impedidos. A resistência à gasolina com chumbo desapareceu parcialmente porque foi ordenada uma comissão federal de comércio nos Estados Unidos que bania qualquer propaganda negativa sobre a gasolina com chumbo. Então, se você estivesse vendendo um produto concorrente, não poderia declarar que a gasolina com chumbo era tóxica. No início de 1930, a batalha estava quase que perdida, pois até ali mais de 90% dos carros americanos usavam a gasolina com chumbo. A marca etil de compostos anti-impacto ajudou a indústria do petróleo a criar gasolina cada vez melhor, mais rápida, mais suave, de força mais durável. Na estrada, na fazenda, no ar e na água. Pois essa é a era do transporte motorizado com gasolina para todos.
A indústria do petróleo voltava-se agora contra o mercado europeu, onde a gasolina misturada ao álcool era dominante, e a indústria conseguiu apoio com as autoridades de saúde americanas. O Serviço de Saúde Pública, de fato, comercializou gasolina com chumbo em nome da Ethyl Corporation e da Standard Oil. Eles realmente foram lá e disseram que não havia nenhum problema com aquele produto. Então, por que não usá-lo? No Arquivo Nacional existe uma pasta cheia de cartas que foram mandadas pelo cirurgião-geral para os centros de serviço de saúde pública em vários países: Suécia, França, Grã-Bretanha, Alemanha, Dinamarca, Suíça e para o resto do mundo. As cartas diziam basicamente: nós fizemos um estudo e constatamos que não existem problemas. Sintam-se livres para utilizar isto em seu país. Ficarei honrado em dividir este estudo com vocês. Trazia o carimbo azul do Serviço de Saúde Pública dos Estados Unidos. Então vinha com as melhores recomendações possíveis e estava claro que possuía grandes vantagens tecnológicas. E a Europa não estava preparada para formular uma segunda opinião nesta questão. Foram precisos muitos anos para que a Europa começasse a pensar de forma independente sobre o assunto. O número de carros aumentou tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. A alternativa do álcool foi gradativamente suprimida e milhares de toneladas de chumbo espalharam-se no meio ambiente. Muitos anos se passaram antes da gasolina com chumbo voltar a ser alvo de discussões, até que um dia, em meados de 1960, um cientista americano fez uma descoberta chocante. Claire Patterson was working at Claire Patterson trabalhava na faculdade Caltech, estava tentando determinar a idade da Terra e usava isótopos de chumbo para fazê-lo. E, enquanto trabalhava, percebeu que seu laboratório estava tão contaminado por chumbo que ele não sabia ao certo quando tinha começado, mas estava com problemas para ler. Claire Patterson fez um estudo do gelo eterno na Groenlândia, de onde extraiu um pedaço de gelo. Ele examinou as fatias deste pedaço relativas a diferentes datas da história e, através dessa análise, Claire Patterson foi capaz de demonstrar que as concentrações de chumbo pré-históricas na Groenlândia eram extremamente baixas. E ele pôde mostrar que o chumbo utilizado pelos romanos causou um aumento da poluição na Groenlândia. Depois veio a Revolução Industrial e causou outro aumento. E um enorme aumento aconteceu após a Segunda Guerra Mundial, quando a produção de tetraetilchumbo disparou como um foguete e todo esse chumbo poluiu cada canto do mundo. E todos esses seres humanos no mundo estavam cheios de chumbo industrial.